Salve rapaziada, Luiz Fernando aqui, novamente. Esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula especial do Setembro Amarelo, que é um mês de campanhas de prevenção ao suicídio. E no dia 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Essa videoaula especial vai ter alguns números e fatos relacionados aos casos de suicídio, que vem sendo um dos grandes problemas que a gente enfrenta no mundo, e pessoas tirando suas próprias vidas. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre como estão os números no mundo. A última atualização que nós tivemos foi em 2016, sendo que todos os anos cerca de 800 mil pessoas morrem e tem muito mais pessoas que tentam suicídio todo ano, e sendo também que a tentativa é o fator mais importante de risco. Uma pessoa que tentou cometer suicídio é uma pessoa que muito provavelmente vai cometer o suicídio. O suicídio é uma das principais causas de morte entre os jovens, que têm de 15 a 29 anos, sendo também que 79% desses suicídios acontecem em países de média e baixa renda. E os métodos mais comuns são ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo, são bastante comuns. Já dá para imaginar que para prevenir vários desses suicídios é bom que você impeça as pessoas de terem acesso a esses instrumentos. Esse, pessoal, é o Mapa Mundi apresentando aí a taxa de suicídios por 100 mil habitantes por cada país. Beleza? Esses dados são de 2013, se não me engano, onde o Brasil ainda estava abaixo de 6,5 por 100 mil. Hoje está bem maior. E você percebe aqui que temos o Uruguai, né? Temos esse país do Caribe, não lembro qual é esse país, talvez seja Cuba. E também você percebe que na China, no Japão, na Rússia, boa parte aqui da Europa Oriental e uma pequena parte da Europa Ocidental tem uma alta taxa de suicídio. E aqui temos a Nova Zelândia com uma alta taxa de suicídios por 100 mil habitantes. Perceba aqui que muitos países ainda não têm esses dados. Aqui na América Latina temos a Bolívia, que não tem registrado dados até o momento desse mapa, né? Quase toda a África. O Oriente Médio também é bem fraco com relação aos seus dados. O Sudeste Asiático. Aqui a Índia também não mostra dados. Coreia do Norte, principalmente. Você percebe que vários países ainda não apresentam os dados. São poucos os países que apresentam dados, e menos ainda são os países que apresentam dados com qualidade para apresentar o número de casos de suicídio no mundo. Fatores de risco. Fatores de risco são aqueles que são características que a gente percebe na pessoa que vai apresentar eventualmente o comportamento suicida. Esses fatores, eles são classificados em modificáveis e não modificáveis. Fatores modificáveis são aqueles fatores que podem ser mudados. Mudando esses fatores, ajuda bastante a prevenir o suicídio. Por exemplo, quase 97% das pessoas que cometeram suicídio tinham um histórico de doença mental, que pode ser tratada, mas acaba não sendo, né? Ou acaba sendo tratada incorretamente. Como, por exemplo, temos depressão, transtorno bipolar, abuso ou dependência de substâncias como drogas, álcool, transtorno de personalidade, esquizofrenia. E ainda temos muitos outros exemplos de fatores modificáveis: conflitos familiares, incerteza de orientação sexual, apoio social inexistente, desesperança, desespero, desamparo, impulsividade, que é muito frequente entre jovens e adolescentes. Eles são muito impulsivos,
E quando você combina essa impulsividade com a desesperança de alguns deles, o abuso de substâncias, isso é muito prejudicial, letal, né? Por exemplo, como que o adolescente pode adquirir essa desesperança? Às vezes isso depende muito das pessoas que ele segue em redes sociais, as pessoas que esses adolescentes tomam como referência. São pessoas que têm um patamar de vida totalmente diferente, um patamar de vida bem acima, né? Pessoas com as quais a gente não pode comparar, nem adolescentes, talvez nem mesmo adultos. Ocorre isso nos adolescentes, eles criam a desesperança porque percebem que a vida ela se sente assim um lixo, que a vida tá um lixo, que a vida tá uma droga, que tá vendo um outro adolescente em rede social sendo um influenciador, sendo uma figura proeminente na internet, uma figura famosa, certo? E isso acaba fazendo esse adolescente se sentir mal na situação dele. Então, existe aquela história. Uma pessoa nunca pode tentar ser melhor do que os outros, nunca pode se comparar com os outros. Apenas se comparar consigo mesmo, apenas seja melhor do que você mesma. Apenas se supere, não queira ser melhor que os outros, seja apenas melhor. Pessoas desempregadas, com uma má saúde financeira, ou trabalhadores que não têm qualificação. Trabalhadores que não têm qualificação tendem a perder o emprego muito cedo. E aí, o maior risco de suicídio ocorre nos primeiros meses de desemprego ou da mudança da situação financeira. Também temos os moradores de rua, eles também podem cometer suicídio. Na situação de morador de rua, uma pessoa tem pensamentos suicidas. Além disso, indivíduos com fácil acesso a meios letais também cometem suicídio. Como eu falei lá no começo, é recomendável evitar que essas pessoas tenham acesso a meios letais, como substâncias tóxicas, armas de fogo, facas, cordas para enforcar e por aí vai. Agora nós temos os fatores não modificáveis, né? São fatores que não podem ser alterados, fatores que não podem ser mudados, beleza? E aí, dois dos principais fatores de risco estão no grupo dos não modificáveis, justamente lá. A tentativa prévia de suicídio, você não pode evitar o passado, logicamente. Então, se a pessoa tentou suicídio anteriormente, você não pode mudar isso. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro. E presença de transtorno psiquiátrico. Se a pessoa já vem com histórico de transtorno psiquiátrico, também não há como mudar. Mas tem muitos outros fatores que não podem ser modificados, coisas que você não pode mudar para que você possa prevenir o suicídio da outra pessoa. Esta realidade aumenta, né, em 5 a 6 vezes. Então, se a pessoa tentou se matar, ou se ela já tem um histórico de transtorno psiquiátrico, então ela tem 5 ou 6 vezes mais chances de tentar suicídio novamente. E aí, segundo estimativas, metade das pessoas que se mataram já haviam tentado anteriormente. Então não foi falta de aviso. Outros exemplos de fatores não modificáveis a idade, lógico, você não pode mudar a idade da pessoa. Jovens entre 15 e 30 anos, como havíamos mencionado mais ou menos, e as pessoas idosas, né? São as pessoas, alguns idosos, imagina-se que eles queiram fazer coisas que queriam fazer antes enquanto podiam, mas acabam não tendo tempo, e a frustração cresce e eles começam a ter pensamentos suicidas. Gênero, né? O fator: homens suicidam 3 vezes mais que mulheres, só que elas tentam 3 vezes mais do que eles. E também tem a questão dos conflitos em torno da identidade sexual, né? Muito comum a gente ouvir notícias de que homossexuais se mataram porque sofreram bullying, sofreram abusos, apenas por conta de suas orientações sexuais, certo? Viveu em meio a pessoas que não aceitavam elas do jeito que elas eram. Pode ser que viveram em meio a uma família muito conservadora que não aceitava. Pode ser que
viva em círculos sociais conservadores, né? Pode ser que viva em ambientes extremamente conservadores, que não aceitam a identidade sexual. E aquela história, a pessoa às vezes acaba tendo medo de se mostrar quem realmente é, de se abrir. Uma pessoa que não se abre, guarda aquilo para dentro. E o que a pessoa não joga para fora, acaba matando por dentro. Isso acontece com os LGBTs também. São doenças que destroem o organismo pouco a pouco, que normalmente não tem uma cura, ou um tratamento é caro, ou é inexistente também. E isso faz com que a pessoa desenvolva uma certa desesperança, e é aí que ela quer cometer o suicídio. Também, entre fatores não modificáveis, temos as populações especiais, né, que são imigrantes, indígenas, alguns grupos étnicos, principalmente quando essas populações são segregadas. É difícil viver em meio a uma população segregada, então ocorrem muitos suicídios nessas populações também. Além disso, temos perdas recentes. Pessoas, por exemplo, que perderam o papai, que perderam a mamãe recentemente, ou que perderam uma pessoa que amava, perdeu o filho, perdeu o irmão, perdeu a avó. Quando a perda é recente, esse é um fator de risco, porque leva-se algum tempo para que a pessoa supere essa perda. E sempre, toda perda é difícil de se superar no começo. E como é difícil de superar no começo, então nesses primeiros dias existe uma tendência considerável de que a pessoa desenvolva um pensamento suicida. Além disso, nós temos história familiar genética. Se um adulto comete suicídio, existe uma grande probabilidade de o filho vir com esse histórico e também tentar suicídio. Então, o risco de suicídio também é uma coisa hereditária, que passa de geração para geração. Componentes genéticos e ambientais. Se um homem se casou com uma mulher que suicidou, isso quer dizer que ele também pode cometer suicídio eventualmente. Eventos adversos na infância e na adolescência. A idade de 0 a 7 anos é a idade crucial para o desenvolvimento da mente subconsciente, que é aquela que comanda o emocional, que comanda todo o show da vida da pessoa. Se a pessoa, desde criança, testemunhou essas coisas, algumas dessas coisas aqui, se ela viveu sob uma família que teve pouca ou nenhuma estrutura, ela vai ter uma grande chance de desenvolver um comportamento suicida. Pais divorciados, abuso fixo, sexual, maus tratos, transtorno familiar e por aí vai. E por fim, entre adolescentes, principalmente, como eu havia falado, né? Mas só que aí tem aquela história. Se o adolescente vê uma figura proeminente ou uma figura que ele conheça, uma pessoa que ele conheça, se matar, o adolescente tende a querer fazer o mesmo.